tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar, neste ponto de encontro, sobre a caracterização acústica do espaço urbano. O orador é o meu colega engenheiro Pedro Oliveira, que é engenheiro do ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. Foi bolseiro na área da economia ambiental, trabalha connosco na Câmara de Lisboa desde 2002, integrou a equipa que elaborou o mapa de ruído da cidade e, mais recentemente, os planos de ação do ruído. Antes de mais nada, agradecer o convite ao engenheiro Mesquita, à Enova, pelo convite mais uma vez, para poder vir aqui dar um bocadinho a ideia do trabalho que temos desenvolvido na Câmara de Lisboa. Eu vou tentar dividir a minha apresentação em dois segmentos. No primeiro, vou tentar dar uma ideia do que é, das ferramentas que temos na nossa mão para fazer a caracterização do espaço urbano, perceber quais são as fontes, perceber de onde é que elas vêm, a influência de cada uma, e depois demonstrar um bocadinho com o caso de estudo de Lisboa o trabalho que nós temos levado a cabo. Vão ver que certamente tem algum interesse nas várias vertentes, tanto na parte do ruído proveniente de fontes mais fixas, como de fontes mais móveis, e esse trabalho todo tem sido levado a cabo então, na equipa da Câmara Municipal de Lisboa, neste caso a divisão do ambiente de energia, recentemente criada. O problema do ruído urbano não é um problema que seja recente. Desde sempre o ruído urbano tem sido problemático, desde os tempos da Grécia Antiga, em que um exemplo claro foi a expulsão dos trabalhos metalúrgicos, que eram os mais ruidosos, dos centros da cidade, e portanto desde sempre houve a problemática de tentar ter duas situações no mesmo local. Portanto, neste caso, uma atividade ruidosa, os trabalhos metalúrgicos e a habitação. Já nos tempos da Roma Antiga, o Júlio César proibiu as carroças de circularem durante a noite no perímetro interno da cidade. E, portanto, como podem ver, não é um problema que nós estejamos a criar agora, portanto, é uma coisa que já vem há alguns anos. O problema do ruído ambiente é um problema que podemos classificar como à escala mundial. Portanto, não é um problema, embora o ruído seja uma situação que aconteça localmente, à escala mundial este problema está disseminado. É encarado de forma muito diferente de país para país, até porque cada um tem uma maneira muito diferente de viver a realidade, em termos culturais, em termos económicos, em termos políticos, mas é um problema que acontece não só aqui, mas também em todo o mundo. E mesmo com uma avaliação cuidada, com um controle cuidado, muitas vezes este problema continua a persistir. É exemplo disso o trabalho levado a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa, que neste caso trabalha no ruído já desde 89, 91, portanto são os primeiros trabalhos que foram desenvolvidos nessa data, portanto estamos a trabalhar nisto há quase 30 anos e, portanto, o problema persiste, continuamos sem resolver todos os problemas, porque os problemas vão se renovando. Normalmente, em termos de ruído, o tráfego é habitualmente o maior problema associado ao ruído dentro das cidades, como é óbvio. Mas não só. A elevada densidade populacional, a ocupação sensível e a coexistência da ocupação sensível e a coexistência dessa ocupação sensível com atividades ruidosas leva a que haja um conflito de interesses. E é esse conflito que nós estamos prontos para resolver. Vamos dar aqui alguns exemplos de como ultrapassar. Quando vivemos numa cidade, não estamos à espera que tenhamos o mesmo ambiente acústico que temos no campo. Isso é uma verdade que todos podemos atestar. No entanto, há um limite e as pessoas não estão dispostas a ter níveis de ruído
demasiado elevados e, por isso, este conflito de interesses em termos de acessibilidades, por exemplo. Ninguém quer morar num sítio onde não haja uma acessibilidade razoável. Portanto, e mesmo as casas são mais... a ponderação do preço das casas é muito maior em sítios em que as acessibilidades são maiores. Isso faz com que também o ruído seja também maior. E, portanto, este conflito de interesses gera-se de uma forma muito difícil. Para que nós possamos falar todos a mesma língua, e muitas vezes as pessoas que falam em ruído não percebem, a escala de ruído é um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados a perceber. É uma escala logarítmica e, portanto, nós não somamos decibéis com decibéis. Portanto, se estivermos a falar em ruído, a unidade é o decibel. Eu aqui neste gráfico tenho alguns exemplos de níveis de ruído para que possamos todos então perceber o que é que estamos a falar. No campo, com o maior das calmas, no silêncio, à noite, conseguimos medir níveis à volta dos 30 decibéis, 35. Portanto, é um nível bastante baixo. Durante o dia, com uma maior movimentação, 40 decibéis. Se nós estivermos a falar numa medição de ruído dentro de um escritório, dentro de uma sala onde há conversação, estamos a falar de um nível à volta dos 60 decibéis. Acima disso, estamos a falar de níveis de ruído ambiente exterior, uma estrada mais ou menos movimentada, entre 65 e 90 dB, um concerto à volta dos 100, depois passagem de aeronaves, de foguetões acima dos 120 dB. Um dos aspectos importantes nos decibéis, e para que depois possamos então entender as várias somas de fontes, é que se somarmos duas fontes com a mesma intensidade, não obtemos o dobro do valor em decibéis. Em termos de pressão sonora, o dobro da pressão sonora equivale a uma adição de 3 decibéis. E se nós quisermos ter, em termos de fonte, 10 decibéis a mais, temos que multiplicar por 10 essa fonte. E essa a imagem que tem aqui à direita. Portanto, 60 decibéis corresponde a uma unidade de fonte, 70 corresponde a 10 vezes essa unidade de fonte. Portanto, quando queremos reduzir, vamos ter que ter atenção muito a este aspecto. Se nós quiséssemos reduzir 10 decibéis numa determinada zona, onde passem 100 carros, nós temos que reduzir esses 100 carros para 10. Okay? Portanto, em termos literais, é reduzir 10 vezes a intensidade de uma fonte. Portanto, se nós temos uma zona que esteja 10 decibéis acima do limite, nós temos que reduzir 10 vezes a fonte que lá existe. E isso é importante para percebermos o seguinte: os valores de limite de exposição. A nossa legislação prevê que sejam classificadas zonas sensíveis e zonas mistas. As zonas sensíveis são zonas que têm habitação e comércio e serviços conjuntamente. E as zonas sensíveis são zonas que apenas têm habitação e algum comércio muito local. E o valor de limite de exposição no exterior para as zonas sensíveis é de 55 decibéis e 45 decibéis. Se nós nos recordarmos do slide anterior, 45 decibéis é o ambiente sonoro do campo durante o dia. Okay? E esta é a legislação nacional que se aplica a todo o território. 65 decibéis é o equivalente a uma estrada com tráfego médio a moderado. E 55 decibéis são mais 10 decibéis do que o campo, ou seja, 10 vezes a fonte equivalente ao campo. Posto isto e sabendo os valores, podemos partir então para o nosso mapa de ruído. O mapa de ruído é uma representação gráfica do ruído que existe numa determinada zona. Eu aqui tenho uma representação do mapa de ruído de Lisboa, o mais atual. E para que serve o mapa de ruído? O mapa de ruído serve essencialmente para nós termos a representação dos níveis de ruído no mapa e conseguimos perceber então como é que o ruído se distribui ao longo do espaço. Este mapa de ruído serve para quê? Em primeiro lugar, é uma ferramenta essencial de apoio à decisão. Serve para diagnosticar situações existentes, serve para diagnosticar situações previstas, por exemplo, uma terceira travessia do Tejo, por exemplo, o fecho de uma rua, por exemplo, uma alteração do tráfego numa determinada zona. Portanto, o mapa de ruído permite-nos diagnosticar situações que existem, mas situações também que estamos a prever para determinada zona. Permite também identificar as principais fontes e as suas influências. E permite ainda divulgar com facilidade a informação acústica ao público. Com uma escala simples de cores,
nós conseguimos perceber se o nível sonoro da zona é bom ou mau, neste caso. Falando em fontes de ruído em meio urbano, a fonte de ruído, como já falei, mais comum é o tráfego rodoviário. Portanto, nós, em todas as cidades, praticamente sem qualquer distinção, os carros são a principal fonte de ruído. E neste caso, os grandes eixos viários constituem então as principais fontes de ruído numa cidade. Em termos literais, os carros e a fonte de ruído estrada está diretamente ligada ao número de carros que passa nessa via. Quanto mais carros passarem, mais intensa será a fonte de ruído estrada. E neste caso também está relacionada com o tipo de veículo que lá passa, se são veículos pesados, são veículos ligeiros, com o estado de conservação dos próprios veículos que lá passam, se passam mais carros novos, passam mais carros velhos, com o tipo de estado do piso, com o tipo de piso. Portanto, há uma série de influências que estão relacionadas com o tipo de via e com a emissão sonora associada a essa via. E, portanto, quando estamos a tratar de resolver um problema associado ao tráfego rodoviário, temos de ter em conta sempre estas várias características da zona. Outra das fontes importantes também em meio urbano é o tráfego ferroviário. Embora o tráfego ferroviário seja mais local, ou seja, não temos comboios espalhados por toda a cidade, o tráfego ferroviário muitas vezes é uma das fontes de ruído mais problemáticas para as pessoas que moram nas imediações das linhas, essencialmente. E também tem algumas influências do tipo de velocidade de circulação, do tipo de locomotivas que passam, do tipo do traçado, se o traçado é mais retilíneo, se tem mais curvas, tudo isso está associado à emissão sonora da fonte do tráfego ferroviário. Depois, se existem visadores sonoros, se existe a própria tecnologia utilizada nos comboios, se os comboios são mais modernos ou menos modernos, portanto, todas essas características são importantes para caracterizar a fonte de tráfego ferroviário. Outra das fontes importantes a ter em conta é o tráfego aéreo. E nós em Lisboa lidamos com esta fonte, felizmente ou infelizmente, todos os dias. O tráfego aéreo é responsável por grandes valores de emissão sonora, sempre ou quase sempre acima de 65 decibéis. E, portanto, também é uma das fontes que temos que considerar. No entanto, está muito relacionado com o tipo de rota que os aviões tomam. Nós, na nossa cidade, na cidade de Lisboa, temos zonas que são mais influenciadas pelo tráfego aéreo e menos influenciadas pelo tráfego aéreo. Se nós, num esquema de cidade, nós conseguimos definir um corredor aéreo entre a margem sul e ali o aeroporto, e nessa rota, essencialmente, nós temos um acréscimo do nível sonoro da zona, cerca de 5 decibéis, do que se não houvesse o aeroporto. Com a carta de ruído também permite-nos dar essa ideia, se nós conseguimos eliminar a fonte e saber quanto é que seria o ruído se não existisse o aeroporto. O que está esquematizado são cerca de 3 a 5 decibéis de aumento junto às rotas onde passam os aviões. Portanto, também não é assim uma fonte muito considerável, embora na zona onde o avião passa, esse sim tenha alguma influência. Depois, há as outras fontes que se espalham pela cidade. As indústrias, que no caso de Lisboa são bastante reduzidas, atividades permanentes, as planadas, os restaurantes, os bares, os locais de espetáculo, e depois algumas atividades temporárias também podem ser emissoras de ruído. As obras de construção civil, que também se vão espalhando por aí, as festas, os arraiais, e por fim, o ruído que mais nos diz respeito a nós, o ruído de vizinhança. O ruído que nós fazemos nas nossas próprias casas e que poderá eventualmente incomodar alguém. Portanto, todas estas fontes de ruído que eu acabei de enumerar concorrem para um elemento comum que é o que nós conseguimos ouvir. Nós, quando estamos perante uma situação de ruído, podemos compartimentar as fontes nestas que eu acabei de caracterizar. Portanto, temos que encaixar em cada uma destas uma componente do ruído. Nós nunca ouvimos só um ruído. Nós ouvimos uma composição de ruídos. E o trabalho que nós temos que fazer é decompor essa composição e atuar em cada um dos elementos para, então, depois obtermos um resultado satisfatório. Em termos de controle de ruído, nem tudo é feito, ou nem todo o controle é feito de igual forma, nem pelas mesmas entidades. Em termos legais, por exemplo, o ruído industrial é
tratado essencialmente pela Inspeção-Geral do Ambiente, o ruído das atividades temporárias e das atividades permanentes, ou seja, atividades temporárias, obras de construção civil, de festas, e atividades permanentes, os restaurantes, os bares, são tratados pelos municípios e pelas autoridades policiais. Neste caso, os municípios tratam mais do licenciamento e da fiscalização e do condicionamento das atividades, e a polícia mais na fiscalização dos horários. Relativamente ao ruído de vizinhança, a competência é única e exclusiva da polícia. Portanto, todo o ruído que é inerente à nossa atividade dentro de casa e que possa ser potencial e incomodativo para os nossos vizinhos, é fiscalizável pela polícia. E, portanto, aí nós não temos qualquer interferência. Relativamente às outras fontes, o que diz a nossa legislação é que as entidades gestoras ou concessionárias das infraestruturas de transporte ferroviário, rodoviário e aéreo são responsáveis por elaborar planos de ação para, então, contabilizar e reduzir o ruído necessário no ruído que nós temos dentro da cidade. Realmente a cidade, o município, é responsável pelo ruído que lá está, por todas as componentes de ruído que lá estão, mas se nós descompartimentarmos todas essas fontes, cada uma das entidades é responsável pela parte do ruído que faz. E então, é isso que a nossa lei prevê, é que sejam feitos planos para cada uma das fontes que existem. Estes planos não são mais do que um conjunto de medidas que podem ser aplicadas a determinada situação e que levem a uma redução de ruído. Chamam-se planos de ação de ruído, porque nós vamos atuar no ruído. E elencam, na sua generalidade, uma série de medidas que estão classificadas em vários níveis. E a atuação das entidades deve ser feita segundo esta compartimentação. O primeiro tipo de medidas, que são as medidas programadas em termos de ordenação do território, que são as que têm mais influência, uma influência mais direta no ruído que nós temos numa região. Se nós pudéssemos desmontar a cidade toda e voltar a reconstruí-la, era muito fácil. Nós íamos pôr as habitações longe das atividades ruidosas e isso então seria o mais fácil. Nem sempre se pode fazer isso, e estas medidas de gestão de ordenamento do território são muito simples para cidades novas que estão a ser construídas, e não para cidades que já estão muito consolidadas. Portanto, estas medidas de ordenamento do território são um bocadinho limitativas na nossa maneira de atuar. Depois, num nível a seguir, temos as medidas de gestão de tráfego, e aí assim já podemos ter alguma influência. Num nível a seguir, temos as medidas de planeamento de circulação. Depois de gerir o tráfego, podemos ainda planear a circulação. E num nível a seguir, temos as medidas relativas à instalação de atividades económicas. Portanto, estamos a desconstruir todas as fontes que há bocado elencámos. Medidas relativas à instalação de exercício de atividades económicas. E no fim, quando tudo já está licenciado e já tem todas as medidas já estão implementadas, temos as medidas relativas à atribuição de licenças de utilização do edificado. Dentro dos edifícios também podemos distribuir as atividades de uma forma diferente. Se nós tivermos um edifício que tenha uma fachada muito exposta a ruído, nós não vamos pôr habitação naquela fachada. Se calhar se pusermos serviços naquela fachada e habitação nas fachadas adjacentes, conseguimos ter num modo de edificado menos ruído em habitação e mais ruído em serviços que não são atividades tão sensíveis. Assim sendo, e tendo em conta então estes planos de ação, o próximo passo nesta minha apresentação é apresentar-vos o caso de estudo de Lisboa. Posta esta situação, esta primeira apresentação, e agora que percebendo a que nível é que estamos, posso explicar quais é que foram os esforços que Lisboa tem feito ao longo, desde 99, para atuar e reduzir o ruído nas zonas onde foram consideradas mais importantes. Nós começámos em 99 por fazer um mapa de ruído muito primitivo, com uma caracterização acústica baseada em medições. Como disse o outro, nós temos uma equipa que trabalha em ruído desde 89, com sonómetros, com aparelhos de medição, portanto, e em 99 fez-se uma primeira caracterização com recurso a medições, ainda um mapa, como vos disse, muito primitivo, com vários pontos de medição, em que passávamos, basicamente, desenhava-se uma grelha na cidade inteira e
recolhíamos dados acústicos na cidade. Esse trabalho demorou algum tempo, é muito demoroso, mas foi feita uma grelha com cerca de 320 pontos, 320 amostras de ruído de toda a cidade. Essa foi a primeira fotografia que nós tivemos da cidade em termos acústicos. Como vos disse, muito rudimentar ainda, mas foi a primeira iniciativa em termos de caracterização acústica da cidade. Mais tarde, em 2000, quase logo a seguir, elaborámos um protocolo com o Instituto Superior Técnico que nos desenhou e elaborou a primeira carta de ruído. A primeira carta de ruído de Lisboa, o primeiro diagnóstico a sério feito em Lisboa, é datado de 2000. E este diagnóstico já estava de acordo com a legislação, já estava feito para um descritor diurno e para um descritor noturno, já tinha em conta as várias fontes de ruído na cidade e não era tão rudimentar quanto a anterior caracterização acústica. Este mapa de ruído sofreu várias atualizações e em 2008, em dezembro de 2008, é apresentado então um novo mapa de ruído que surge na sequência de uma alteração legislativa em que obrigou então a fazer esta distinção. Basicamente o que aconteceu foi que o descritor de ruído mudou e nós tivemos que alterar os dados de base do mapa de ruído e recalcular o mapa de ruído. Foi isso que foi feito em 2008, já com a equipa do mapa de ruído, do qual eu sou integrante, e então esse foi o primeiro mapa de ruído feito internamente na Câmara. Portanto, o primeiro tinha sido adjudicado ao técnico, nós tivemos alguma formação, acompanhámos os trabalhos também, adquirimos as competências e, logo a partir daí assumimos a atualização da carta. Em 2008 fizemos a primeira grande atualização, sob a pressão da legislação, que nos dava um prazo limite para fazermos essa atualização. Neste caso, Lisboa ficou um bocadinho para trás, uma vez que a legislação sai, logo a seguir nós temos um mapa de ruído, e o nosso mapa de ruído ficou pouco tempo dentro dos parâmetros da lei. E nós tivemos que atuar logo rapidamente e fazer uma nova versão. Houve municípios que fizeram os mapas mais tarde e ganharam algum tempo, fizeram uma versão logo de acordo com a legislação, e nós atrasámos um bocadinho porque tínhamos uma versão antiga e tivemos que adaptar a versão antiga aos novos parâmetros, e às vezes é mais fácil fazer de novo do que adaptar uma situação anterior. Foi isso que foi feito. Em 2008 então saiu um mapa. Em 2009, de acordo com o Decreto-Lei 146 de 2006, que obrigava os municípios com mais de 250 mil habitantes a fazer mapas de ruído e enviar à Comissão Europeia, fazemos um mapa estratégico, enviado à APA, e em 2014, então, fizemos o nosso plano de ação. O plano de ação surge como a grande ferramenta de decisão para se atuar no ruído na cidade. Identificamos os vários pontos negros de ruído, há mais, mas identificamos os principais e definimos estratégias para atuar nesses pontos negros e pô-los de acordo com a lei. O nosso plano está dividido em duas grandes fases. Uma fase em que identificamos as zonas prioritárias de intervenção, ou seja, os pontos negros, esses pontos negros, zonas que são densamente habitadas e têm níveis de sonoros acima do legislado, portanto, zonas que estão em incumprimento, e uma segunda parte em que atuamos sobre as zonas tranquilas. Para vos dar uma ideia, as zonas tranquilas são zonas que têm valores de LDM, portanto, valores de ruído ambiente para o dia inteiro, para as 24 horas do dia, inferiores a 55 decibéis e valores de L-night para abaixo de 45. Portanto, são zonas que já têm valores de ruído bastante baixos. E a ideia de integrá-las num plano é preservar essas zonas, porque essas zonas já estão totalmente dentro dos parâmetros, são zonas já tranquilas, nós vamos atuar para as preservar, para não as perder. Porque a cidade é dinâmica, tudo vai mudando, mas esses bastiões, essas 12 zonas que nós definimos, são zonas em que nós pretendemos que se mantenham os níveis de ruído abaixo do legislado. E nós estamos a falar abaixo do legislado, estamos a falar de 10 decibéis abaixo do legislado. Fora isso, temos as outras zonas que estão em cima, todas acima do limite, e são falhas. Nós identificámos 29 zonas de intervenção. Zonas estas que estavam expostas a valores de L-night superior a 60 dB. Portanto, a legislação prevê 55 decibéis durante a noite. Nós definimos como zonas prioritárias as que estavam 5 decibéis acima da lei.
E ainda definimos que essas zonas teriam que ter habitantes. Se íamos investir em reduzir o ruído em determinadas zonas, tínhamos que investir com qualidade e tínhamos que proporcionar às pessoas que estavam expostas a esses níveis de ruído melhorias quantitativas. E, portanto, fomos atuar nas zonas que estavam mais expostas e com mais habitantes. Foi feita uma agregação das várias vias, dos principais eixos, das principais fontes de ruído, e aqui atuámos essencialmente em tráfego rodoviário. É a principal fonte de ruído da cidade. E é a principal fonte onde a Câmara pode atuar. Como vos disse, o tráfego rodoviário e aéreo sai um bocadinho da nossa competência. As próprias entidades gestoras e concessionárias têm que fazer os planos de ação. Portanto, cabia à Câmara atuar em grande naquilo em que podemos atuar, que era o tráfego rodoviário. Então definimos essas 29 zonas de intervenção, que juntamente com as 12 zonas tranquilas foram o nosso plano de ação. O plano de ação, como vos disse, não é mais do que uma compilação de medidas que pode ser aplicada a uma determinada zona, a uma determinada região, com vista a repor os valores de ruído nessa zona. E então, que tipo de medidas é que são estas? Na realidade, o que é que se pode fazer para reduzir o ruído numa zona? Existem várias medidas, vários tipos de medidas. Umas com efeito direto e outras com efeito indireto. Aqui estão elencadas algumas delas, algumas das medidas que nós previmos no nosso plano. Há medidas como a alteração do pavimento, a limitação da velocidade, as próprias barreiras acústicas, que são mais locais, mas que também reduzem bastante o ruído, os taludes, a modulação de terreno, o reperfilamento de alguma zona, o controle de velocidade. Como também sabem, o limite de velocidade dentro da cidade são 50 km/h, mas nem toda a gente anda a 50, e isso, nós não somos polícias, mas a nós, em termos de ruído, interessa-nos bastante. E eu já vou mostrar porquê. Porque um carro, por exemplo, que anda a 120 km/h numa via, emite cerca de 78 decibéis. Mas se esse mesmo carro só andar a 90, já só emite 74 decibéis. E para aqui, para esta redução de 4 decibéis, é que eu vos chamava a atenção para aqueles primeiros slides que eu mostrei dos decibéis. Se nós reduzíssemos numa via onde passem 200 carros, os carros para metade, ou seja, em vez de 200 passassem só a passar 100, nós só conseguíamos uma redução de 3 decibéis. Nós aqui com 30 km/h conseguimos uma redução de 4. Os mesmos carros a passar, só para passar mais devagar. Não precisamos de reduzir o volume de tráfego, só precisamos de reduzir a velocidade de circulação. E se nós conseguíssemos reduzir a velocidade de circulação para metade, ou seja, de 120 para 60, nós estamos a falar de uma redução de 8 dB. Uma redução de 8 dB, em termos energéticos, são 8 vezes menos energia. Se quiserem, assim. Portanto, é uma grande redução. Portanto, atuando no limite de velocidades, parece conversa, mas não é. Atuando no controle de velocidade, atuando na limitação da velocidade, nós estamos a reduzir o ruído. E são medidas que nem sempre são muito dispendiosas e que nos permitem obter grandes reduções de ruído. Depois há outras medidas que eventualmente poderão trazer benefícios, não diretos, mas indiretos. A renovação do parque automóvel, que se vai fazendo. Eu hoje tive o prazer de vir aqui, para aqui num carro elétrico, que a Câmara também tem aumentado a sua frota, e em termos de emissão é muito inferior, ou quase nulo, em relação a um carro de combustível convencional. Portanto, a própria renovação que se vai fazendo no parque automóvel vai beneficiando a própria Câmara, assim o nosso trabalho. A própria promoção dos transportes públicos, a introdução de transportes alternativos, o reforço de isolamento de fachadas e o próprio desenho arquitetónico dos edifícios pode levar então a que haja uma redução da exposição das pessoas ao ruído. Estas medidas são indiretas porque não têm um efeito direto no ruído emitido. Nós, numa determinada zona, podemos ter 70 decibéis de nível de ruído ambiente na zona, mas com o redesenho arquitetónico do edifício obter um ganho em termos de pessoas expostas, porque as pessoas não estão expostas, aquela fachada do edifício não está tão exposta ao ruído e, portanto, ganhamos em termos de exposição da população, não mexendo no ruído ambiente, mas mexendo na gestão do uso do som. E, portanto, estas foram as medidas, as principais, que foram aplicadas no nosso plano de ação. O que eu vou fazer a seguir é
desconstruir estas medidas com vários exemplos. É claro que nem todas estas medidas foram aplicadas a todas as 29 zonas. Cada zona foi estudada em pormenor e foram quantificadas quais destas medidas é que seriam mais eficientes para cada zona. E daí o facto de vos ter falado do mapa de ruído, porque o mapa de ruído é essa ferramenta